Salve, salve pessoal, querido, que alegria, estamos aqui no nosso novo formato de podcast do nosso programa Prospera. Prospera é um programa que nós já criamos lá em 2023, voltado para o empreendedorismo, e a ideia desse projeto é trazer conhecimento a todo o nosso público. Nós estamos aqui pela Rádio Ágape, também pelas nossas plataformas, né? Seja pela Gospel Class, no YouTube, Facebook, no Spotify, enfim. Aonde tiver alguém conectado, nós vamos com certeza chegar. Então, seja muito bem-vindo. Eu tenho a alegria de estar com vocês aqui, sempre trazendo algumas informações, porque mais do que a gente está no ambiente da igreja, nós temos que transmitir conhecimento ao nosso público, né? Eu lembro que quando eu comecei em 2006 na cidade de Curitiba, quando eu cheguei em Curitiba, a primeira coisa que me deu como preocupação é como que eu posso contribuir para essa cidade, obviamente oriundo de uma cidade bem simples. Aí, 6 meses que eu estava aqui, eu já fiz uma faculdade, corri atrás para poder me desenvolver. Eu estava conversando nos bastidores aqui, eu falava porta, falava tudo errado, ainda continuo falando, mas a diferença é que todos os dias eu me dedico para poder fazer sempre o melhor para você. Então, seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso programa. É bom sempre lembrar que nós temos aqui a parceria da Assembleia de Deus, seja pela Fundação ou também pela própria Igreja Assembleia de Deus, e aqui os estúdios nos é cedido por um grande amigo, pastor Sérgio Medeiros, né? Sérgio Schroeder é o meu amigo também, mas é Sérgio Medeiros, ele que faz parte do processo aqui do programa, oferecendo o estúdio para nós, mas sobretudo trabalhando com a OGC, que é Médicos com uma Missão. Quero agradecer então de coração ao nosso querido amigo. Bom, hoje eu tenho a alegria, no primeiro programa nosso, nesse novo formato, de receber uma pessoa muito especial. Talvez você não conheça, talvez você já conheça de alguns lugares aí, porque ele é palestrante, professor de pós-graduação, é um querido, já deu palestra também para o nosso programa Prospera ali no Fazendinha. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que um escritor chamado José Nascimento. Meu professor José Nascimento, que alegria receber o senhor aqui, de coração. Esse foi um dos maiores ideais nossos. Primeira pessoa que nós gostaríamos de ter aqui é o senhor. Que alegria, seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado, Marcos Pires, é uma honra estar com vocês, parabéns por esse projeto, parabéns por esse programa. Isso não é um programa apenas, isso é um chamado, isso é um ministério. Quando o povo de Deus, quando a igreja transforma internamente dentro dos seus muros, dentro do seu espaço espiritualmente, que é o maior compromisso de uma igreja, né, e uma maior responsabilidade, e é um privilégio muito grande, isso é importante. Agora, nós precisamos ir extramuro das nossas igrejas e das nossas congregações. Então, a transformação que vocês estão gerando, estão trazendo através da mudança, do jeito de pensar, através da transformação, do empreendedorismo, da inovação, é extremamente importante. Você contou um pouquinho da sua história e eu fiquei arrepiado, sensacional, né? A transformação começa assim, pelo poder de Deus, pela oração, mas nós precisamos definitivamente fazer a nossa parte. Quando você falou, eu saí do interior e vim para cá e vim estudar, buscar conhecimento, buscar informação, me lançar, me desafiar, fez com que eu me sentisse extremamente em casa. Por quê? Porque eu também fiz isso. Eu falo que eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas. Primeiramente, pelo cuidado de Deus e depois, porque eu fiz a minha parte, né? Então, a gente tem que fazer a parte. Ore, né? Clame, mas também faça a sua parte, se dedique, né? Perfeito. Eu estou aqui, estou à sua disposição. Muito Maravilha. Obrigado. Eu acredito que o grande segredo desse programa é contar também um pouco das histórias, né? Nós vamos, claro, falar um pouquinho da experiência que o senhor tem no âmbito profissional, mas me conta, meu querido professor, o senhor disse aqui que veio lá de uma cidade pequena, me conta aqui e para os nossos internautas, nossos ouvintes, quem é José Nascimento antes de uma faculdade, do empreendedorismo, dos business? Eu sou filho do seu Nelson Nascimento, um presbítero da Assembleia de Deus, da dona Maria de Lourdes Cubes Nascimento, dona Maroca, uma dona de casa, uma empregada doméstica, e a gente morava numa cidade muito pequena, né, no sul do Paraná, chamada Fernandes Pinheiro, ali pertinho de Irati. A chave da nossa caminhada primeira, ela está em Deus.
né? Eu contei para ti que eu trabalhei dentro de uma empresa e uma vez um executivo falou para mim: José Nascimento, você só não cresce mais aqui porque você fala muito de Deus. E eu disse o seguinte: eu só estou aqui por conta de Deus. Na base familiar, Deus à frente. Família, meu pai é um homem muito simples, segundo ano primário, mas primeiramente, como esse ambiente é de fé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem simples, um homem cheio de Deus e que a gente conversava, que a gente dialogava. Então, esse ambiente de fé, de conversa, de diálogo, de orientação, né? Os pais precisam orientar bem os seus filhos. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: ensina o menino o caminho que deve andar, que depois de moço não se desviará dele. Meu pai, operário rural, trabalhava na roça, e ele dizia o seguinte: olha, vem comigo, me ajude, eu estou te ensinando, mas é isso que você quer para você? Se você não quer isso para você, por favor, estude. Então eu sempre tive dentro da minha casa orientações, palavras, primeiro, de credibilidade. Acredite no seu filho. Tem pai que lança palavras sobre o seu filho dizendo o seguinte: você não sabe, você é incapaz, você é um burro. Muitas vezes eles dizem isso. E o meu pai me pegava pela mão. E hoje está muito claro que quando meu pai me ensinava a fazer uma cerca, me ensinava a plantar um canteiro de cenoura, plantar cebola, com ordem, com qualidade. Sabe o que é isso? Eu digo, isso são os primeiros rudimentos da qualidade total que eu aprendi na faculdade e apliquei nas grandes empresas, né? Quando eu olho para trás e vejo quando eu trabalhava na roça, eu falo o seguinte, né? Eu gosto muito de falar sobre liderança. Eu tenho trabalhado em cima de um conceito chamado Líder 7.0 na era da inteligência artificial. Olha só o que é isso. Mas onde eu aprendi as minhas maiores bases sobre liderança? Lá na roça. Porque eu aprendi a trabalhar em equipe, eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a respeitar a minha liderança, eu aprendi a dividir com os meus colegas, porque você sabe que lá na roça, quando você abre a marmita, você vê o seguinte, você divide mesmo, você diz assim: caramba, eu só tenho um zoiudo. Sabe o que é um zoiudo, né? Eu dividi ele também, não tem problema. A gente dividia, e aí quando eu dividia o zoiudo, o meu amigo me jogava dois pedacinhos de costelinha de porco. Tava bem. Tava bem. Na minha época eu pegava aquelas vinas e dividia. Então assim, você aprende a dividir, né? E o que é liderar? É ter todas essas informações. Então foi uma base muito importante. Então, primeiro Deus e a minha família são as minhas bases muito importantes. E além do meu pai, seu Nelson e Dona Maroca, duas irmãs especiais, a Eliane Cristina e a Adriane Cristina. Isso é nome lá do interior, né? O nome repeteco, né? E eu falo assim, né? Recente, Robertinho, eu estava dando aula numa pós-graduação dentro de uma grande instituição de ensino, onde eu lancei uma pós-graduação, e eu fiquei pensando, eu fiquei feliz e grato a Deus. E automaticamente me veio à mente da onde que me surgiu a paixão pela educação. A minha paixão pela educação surgiu alfabetizando a minha irmã Eliane. Nos fundos da nossa casa tinha um paiolzinho. E naquela época a gente não tinha giz e essa coisa toda. E a gente pegava o carvão que sobrava do forno onde a minha mãe assava o pão caseiro, e eu ia lá fazer o ABC para minha irmã, né? O A, E, I, O, U, o Ba, Be, Bi, Bobu, né? Então eu ajudei a alfabetizar a minha irmã no paiolzinho lá dos fundos da minha casa, escrevendo com carvão. Daí que surgiu a minha paixão por essa área tão importante que é a área da educação. Da mesma forma, a comunicação, mas daqui a pouco eu te explico. Guarda aí. Bacana, mas vamos lá. O senhor falou um pouquinho sobre a educação. Como que o senhor vê a educação hoje no Brasil? Feliz é o país que tem na educação a base para o crescimento intelectual, pessoal e empreendedor, né, da sua população. E infeliz é o país que não privilegia a educação. Nós, no Brasil, há muito tempo, temos deixado a educação num segundo plano. Países que cresceram, que se desenvolveram, como o Japão, como os grandes países da Europa, têm na educação o seu maior investimento. Eles acreditam, eles investem. A China investe pesado na educação, o Japão investe pesado, Finlândia, a mesma coisa. Os Estados Unidos, que são um exemplo, é uma nação que tem as melhores escolas do mundo. A nossa educação passa por um momento desafiador, por um momento crucial. Temos problema de investimento em educação, temos problema de professores, inclusive, que não
não acreditam que a educação muda a vida das pessoas e muda o mundo, e que tratam a educação como em segundo plano. Um educador precisa ser apaixonado. Apaixonado por gente, apaixonado por deixar um legado, apaixonado por um propósito e em transformar vidas. Quando a gente entra numa sala de aula, independente dos nossos problemas, a gente tem que dizer assim: eu tenho o privilégio, a bênção de Deus de poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendi, né? E a gente vem numa educação aonde o educador ainda é arrogante e prepotente. Lhe falta humildade para entender que a educação mudou. Aquele jeito que nós aprendemos e que nós tínhamos a aula, onde você tinha um professor autoridade com um quadro negro e o giz ditando norma, ali a informação, isso, né? Uma pessoa que estava ali apenas para repetir aquilo que ela decorou, né? Eu sou do tempo que os professores davam uma reguada nos alunos também. E que deixavam em castigo. Olha só, hoje isso é violência, né? Mas e que para mim não era legal aquele modelo de educação. A educação que nós precisamos, ela precisa ser conversada, ela precisa ser dialogada, precisa ser na base do que eu chamo de construção do conhecimento. Perfeito. Quando eu vou dar aula, eu paro na frente de uma turma e primeiro eu digo assim: Deus, muito obrigado. E me dá humildade para que eu possa compartilhar conhecimento, mas que acima de tudo, né, que eu veja que essa turma de 50, 60, 70 alunos, ela tem muita informação para me dar. E eu faço uma coisa que eu aprendi com um professor meu, o professor Basque, e ele disse assim: eu tenho 56 anos. E se eu perguntar a idade de vocês, a gente vai ter 30, 20, 40. Se nós somarmos a idade de vocês, em termos de conhecimento, dá mais do que 1000 anos de informação. Então, quando o professor consegue fazer, através da comunicação, né, essa conjugação de saberes e tirar o melhor do time, entregar o seu melhor e gerar conhecimento, para mim esse é o modelo perfeito da educação, pastor. Bacana. Agora a gente também tem que alinhar o processo, né? Nós temos família que educa, né? E aí o papel fundamental é a educação também dentro do lar. E o senhor teve muito bem isso. O senhor comentou agora há pouco que a base de toda a história do senhor está pautada na família. E nós também temos algumas famílias que terceirizam o processo. O que o senhor acha que poderíamos resolver? Como que poderíamos resolver esse problema? E eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, né? Esses tempos eu fui fazer uma entrevista e o pessoal fez toda uma leitura de um currículo meu. Eu falei: meus amigos, por favor, eu não estou para capa de caras, eu estou mais para capa de notícias populares. Porque quando a gente vai falar de família, às vezes a gente se coloca num pedestal. Sou a família perfeita, temos um ambiente perfeito. Não, nós estamos sempre em construção, né? A gente tem uma série de aprendizados. Esses dias eu estava falando com a minha filha, né? Eu sou esposo da Rose, a gente é casado há 31 anos e a gente aprende todo dia. Exato. Eu tenho dito assim: amor, eu erro todo dia, me ajude a não errar, né? Fala no que você quer que eu melhore e permita também que a gente estabeleça esse diálogo. E pasmem vocês, a gente ainda não é perfeito, a gente erra todo dia. Eu gosto da expressão perfeito do grego, teleios. Ter maturidade para entender um defeito e resolver aquele defeito. Teleios é buscar a perfeição, mas não estar perfeito na plenitude. Então, acho que a família é isso, né? É o fato de eu compreender a esposa, eu educar os meus filhos, parar um tempo. Hoje, não sei, mas na minha época nós sentávamos na mesa. Sim, tinha todo um ritual. Exato. Senta à mesa, não fala nada, ouça o pai é o primeiro que se serve. A maior coxa do frango era dele. Né? E daí você vai negociando, aí você troca com os irmãos a sambiquira, né? Mas agora, já que nós somos do rural, aquele pezinho de frango e aquele pescocinho de frango é bom, viu? Olha, eu tenho uma coisa que eu não gosto do interior, que é isso. Eu não é muito a minha realidade. A minha esposa ama isso. Se eu pudesse, eu voltaria para a roça, viu, meu amigo? Mas só para fechar essa questão de família, né? Eu não sou capa da revista Caras, eu tô mais para a capa do Notícias Populares, mas eu tenho o objetivo de melhorar. Legal. Né? E graças a Deus que a minha esposa também está nesse propósito. Por quê? Senão, hoje, quantos casamentos duram 30, 35 anos? São poucos, né? E a gente tem que dizer o seguinte:
é uma construção conjunta. É uma arte de avançar e conquistar, mas é uma arte de ceder. Então, assim, eu agradeço a Deus pela minha esposa, pela Rô, porque ela tem tido paciência comigo, né? E desse casamento a gente tem Mariana e Daniel. E às vezes quando eu faço uma releitura, eu paro e digo assim, puxa vida, aonde que eu acertei e aonde que eu falhei, né? A Mariana é farmacêutica, trabalha com procedimentos estéticos, harmonização facial, fazendo merchan já aqui, né? O Daniel Nascimento também, ele é dentista, trabalha com essas questões de harmonização, implante odontológico. Mas o que eu quero dizer com isso? É que tem muitas coisas legais que a gente construiu junto, mas eu também falhei muito. Agora, pai e mãe, preste atenção, não fique se cobrando daquilo que você não fez. Faça a partir de hoje. Porque às vezes a gente fica se cobrando, né? E foi muito legal que, numa abertura de coração, meus filhos estão adultos, né? E aí a gente tem uma outra forma de diálogo. Toda quarta-feira, a Mariana vem passar amanhã com a minha esposa. Resolver questões tecnológicas, fazer os passeios, uma visita. Ela reserva um tempo para a mãe. Eu acho isso tão lindo, né? A gente reserva de período em período alguns tempos no meio das nossas correrias para estar juntos, né? Então, dentro da sua realidade do mundo corrido, não queira ter o mundo ideal como nós tínhamos. Mesa arrumada, não sei o quê. Mas dá para fazer isso ao domingo? Construa Faça, isso, né? O que é que o seu filho gosta? Faça uma coisa que ele gosta. Eu não entendo nada de futebol. Tá? E o Daniel gosta de futebol. Esses dias eu fui ver o jogo do Atlético Paranaense com o Londrina. Daí ele falava, pai, você está torcendo para o time errado, Robertinho. Pai, aqui você não vibra por essa jogada ou por esse gol, né? Mas ele gosta e eu estive junto. E quer que eu te fale? Foi muito rico. E outra coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Se você está achando que esteve em débito com o seu filho, faz o seguinte, visita o álbum de fotografia da sua família. Eu fiz esse exercício. Muito legal. E aí eu parei, eu falei assim, nossa vida, eu fui um pai ausente, porque eu viajei muito, porque eu trabalhei muito, porque eu tive que estudar, porque eu tive que entregar coisas que eu coloquei como objetivo para minha família. E eu fui no álbum de fotografia. E sabe o que eu achei lá, meu querido? Eu andando de bicicleta com o Daniel. Viu? A gente brincando na chuva, num dia de verão. Isso marca a vida da pessoa. Gente, isso não é viajar para a Europa. Isso custa barato. Exato. Dá para fazer. Eu lembrei de um dia que a gente passou num açougue em Maringá, num açougue Ribeiro, e a gente comprou um frango. Sabe aquele frango de televisão? Comprava muito. Eu também compro, adoro. Apesar que a minha esposa faz um daqueles maravilhoso, melhor do que daquela televisão de frango. E a gente comprou um daquele e desceu. Eu peguei o carro e fui indo. E cheguei lá na zona rural de Maringá. A gente parou o carro e a gente comeu o frango. E quer que eu te conte outra? A gente não tinha toalha, não tinha talher e não tinha prato. Limpa com a boca mesmo. A gente destrinchou o frango ali. Show. Olha que experiência dentro da simplicidade marcante. E que foi muito marcante, que a gente lembra. A gente viajou para fora também. Fomos para Las Vegas. Mas o frango lá do interior está no mesmo nível de experiência, de comunhão, né? A gente falar de comunhão, de rir. Recente a gente fez uma coisa também muito simples. Pegou 2 dias e viajou de carro para o Paraguai. Eles adoram viajar para o Paraguai. Tem gente que adora, eu gosto, tem coisas muito legais, como ir nas cataratas, mas cruzar a fronteira, e a gente passou um dia em Cidade do Leste, dentro daquele terror, dando risada, porque a Mariana adora, porque o Daniel gosta, e a gente achou uma comunhão. Então, assim, criar um equilíbrio e ter essas experiências. Show de bola. Uma baita de uma dica aí para o pessoal que fala que não tem tempo, né? Dá para ter tempo sim, sair, andar com as nossas crianças. Mas vamos lá. O senhor é cristão. Sim. Como que foi a formação do senhor no âmbito cristão? Esse espaço é da Assembleia de Deus, né? Você falou de quem você deu. Eu nasci num lar cristão, meu pai era presbítero da Assembleia de Deus, meu avô, eles tinham uma vocação, um chamado missionário. Eu faço parte de uma família que foi resgatada pelo Senhor Jesus, que foi alcançada por um ganhador de almas, e que o meu avô, seu José Nascimento, andava 30 quilômetros de bicicleta ou a pé com os seus amigos para entregar folhetinho. Então a gente tem paixão por almas, a gente é apaixonado. Eu tenho um tio, que é o tio Wilson, que ele é missionário
fora do Brasil, ele começou a ser missionário com 18 anos. Eu vi o meu tio sair, pegar um ônibusinho mequetrefe, como dizia o meu pai, lá em Irati, para ser missionário no Paraguai com 18 anos. Hoje ele tem, acho que 50 anos de ministério, agora, né? Está na Espanha. Minhas tias, tal. Então a gente é apaixonado pelo Senhor Jesus, é apaixonado pelas almas, e a gente tem dentro da nossa casa, somos alvo da intercessão de muitas pessoas, e também somos uma família que intercede, né? Então esse é o meu chamado. Eu falei para você da minha paixão por educação, alfabetizei a minha irmã, né? A minha paixão por educação, que eu alfabetizei a minha irmã, mas é o seguinte, a minha paixão por educação também vem da congregação de Florestal, lá no interior do Paraná, na região de Fernandes Pinheiro, aonde eu lá com uns 10 anos, eu era o cidadão que cuidava da escolinha dominical das crianças. Que coisa linda. Como nós não tínhamos professor, porque a igreja era muito pequenininha, e como eu gostava de estudar e sabia ler, então eu lia a lição da escola dominical para um grupo de 15 crianças. Então o meu exercício, se hoje eu sou um educador, se hoje eu sou um comunicador, a minha base vem do banco da congregaçãozinha do Florestal. Coisa linda, né? O senhor tem uma história muito peculiar, né? Sai do interior, vai para um movimento de trabalhar, de se dedicar para o âmbito profissional. Só que eu estou vendo o senhor falar aqui, eu vejo a articulação, o senhor se comunica muito bem. Como que foi essa mudança, né? O senhor sair do interior, né, naquele processo, ir para uma faculdade, e me fala um pouco como que foi pensar em faculdade, inclusive. Né? O senhor saiu de fato da caixa, né? Saiu literalmente da caixa e falou, não, eu preciso ver o que tem fora dessa caixa. Marcos, né? Pires, você também é um grande comunicador e um grande jornalista que faz grandes perguntas, né? Para você que está nos acompanhando, você, quando conta as suas histórias e os teus sonhos para as pessoas, você vai encontrar muita gente que vai dizer o seguinte: isso não dá, isso não pode, isso não é para você. Comigo aconteceu a mesma coisa também. Por quê? Porque no ecossistema onde eu estava inserido, no máximo as pessoas terminavam o 2º grau. A faculdade era uma coisa inacessível há 40 anos atrás, especialmente para uma família simples e pobre. Né? E quando eu estava lá, num dia, colhendo feijão, eu cheguei para o feitor da roça onde eu trabalhava, o seu Nid, e falei para ele, seu Nid, eu preciso sair mais cedo. E ele falou, como assim sair mais cedo? Já começou assim. Daí eu falei, pois é, eu quero sair porque eu vou fazer a inscrição no vestibular. E a resposta que eu recebi dele foi o seguinte: isso não é para você. Isso é apenas pro filho do chefe e pro dono da fazenda onde a gente está. Agora, quando as pessoas dizem para um filho de Deus que isso não é para você, o Senhor carimba e diz assim: eu estou te capacitando, eu estou te dando capacidade, vai que é tua. E às vezes a gente para e não avança. A mensagem inspiracional que eu dou para você, que é filho de cristão e que passa por dificuldade, por favor, feche os ouvidos para que as pessoas estão falando e ouça apenas o não temas, eu te ajudo, não temas que eu sou contigo, que Deus diz para você. E aí eu fui fazer a inscrição. Rompeu já o paradigma. A gente precisa romper, né? Não tem uma palavra que diz assim, rompendo em fé. Exato. Não tenho condição. Não, eu falo assim que eu não estudei e não li os grandes clássicos e eu não sei tocar os melhores instrumentos, né? Mas eu consigo fazer coisas que outras pessoas não querem fazer ou não sabem fazer. Nossa, a disposição, né, que o cristão, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, viu o quanto de mulher e o quanto de homem que sai do interior, vindo da roça e vem ser empregada doméstica, vem ser porteiro de prédio, vem ser servente de pedreiro numa cidade grande e trabalha e persiste e vence aqui, né? E vence, vira empreendedor, vira empresário, ou consegue criar uma família dentro de um preceito diferente. Eu paro, às vezes, o meu pai já foi embora, e eu digo assim: pai, esta é para você. Show. Né? Porque, é Deus primeiro, mas como que um homem de 2º ano primário, que tinha uma série de dificuldades, poderia imaginar que o filho dele seria professor de pós-graduação, que estaria cursando um mestrado?
que fez 4 pós-graduações, que dirigiu grandes empresas e que precisa ser humilde para continuar crescendo. Né? Eu preciso dar esse orgulho para os meus pais. Agora, por que eu conto isso? Antigamente eu ficava meio assim, não vou falar porque parece que isso é arrogância, é querer se mostrar. Eu conto para te inspirar, para dizer que é possível. E quando Deus dá uma palavra dizendo assim, vai, não temas, o meu amigo, pastor Sérgio Isvar, hoje lá de Iratim, a gente era jovem. Quando eu saí para fazer a faculdade, eu falei, Sérgio, vai ser difícil, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. E ele disse assim, meu irmão, eu não tenho como te ajudar, mas eu quero te dar uma palavra. Essa palavra está lá em Isaías 41:10, que diz assim, não temas que eu te ajudo, não temas que eu te tomo pela tua mão. Eu escrevi essa palavra, pastor Marcos, numa caixa de sapato. E eu tenho até hoje essa caixa de sapato, e ela me segue. Vira e mexe, eu olho lá e digo assim, vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Muito forte. Agora, no meio de tantos afazeres de 56 anos de idade, eu me lancei, perdão, eu vou limpar o rosto aqui. Estamos em casa aqui, meu querido, estamos em casa. Eu me lancei num outro projeto, eu comecei a estudar um mestrado, e eu voltei a estudar, eu fiz 4 pós-graduações. Ontem o senhor estava no colégio ali como aluno mesmo. Ontem eu estava no banco como aluno, né? E eu falei o seguinte, eu tenho um modo ON, que é modo Professor José Nascimento das pós-graduações, onde eu ministro aulas em diversas disciplinas, da área de gestão, da área de comunicação e marketing. E ontem eu estava no modo aluno. Como você falou, nós precisamos aprender todo dia. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar a um outro patamar. Show. E no banco de aluno estava doendo. Hoje eu falei para minha esposa, Rô, eu falei assim, pelo amor de Deus, amor, não me deixe desistir, porque eu quero desistir do mestrado. E por que obrigado, Roberto? E por que eu quero desistir? Porque é pesado, eu tenho que ler toda semana 3 ou 4 artigos de 30, 40 páginas. Meu Deus. 5:30 da manhã eu estava lá. A gente precisa pagar o preço. Sim. O Senhor diz assim, não temas, mas acorde mais cedo, né? Esforça-te, né? E aí, só para voltar, você falou, você deu corda, né? Eu preciso só fechar um assunto. Lembram que eu contei para vocês? Eu vou limpar aqui, por favor. Fica à vontade, meu querido, estamos em casa. Mas o senhor é muito real, sabia? Eu gosto do senhor por causa disso, viu? Eu preciso ser honesto. Lá em casa a gente come ovo frito, come pezinho de frango, show. Né? Eu preciso só fechar uma história. Lembram que a pessoa que era o meu chefe falou assim, isso não é para você, isso é só para o dono da fazenda. Às vezes, os arautos do caos, eles não param de trazer mensagens negativas para você. E aí o que aconteceu? Eu saí e fiz a inscrição. Ele falou, não é para você. E eu falei, eu fui. E eu fiz o vestibular. Quer que eu te conte mais? Conte. Eu passei. Muito bom. Detalhe, Robertinho. Passou. Eu passei em 3º lugar. Legal. Tá? E aí os meus amigos da cidade foram lá para a roça e cortaram o meu cabelo. Eu virei calouro, né? Me deram um trote. Lá na roça, né? Lá na roça, me deram um trote. E aí o meu pai ficou feliz e voltou a falar com essa pessoa. E às vezes o arauto do caos, ele está a serviço para te impedir, para criar pedras, para dizer para você que não dá. E essa pessoa não se bastou e voltou e falou para o meu pai, falou, viu, parece que o seu já passou, né? E o meu pai falou, passou sim. Todo alegre. Todo alegre. Daí ele voltou para o meu pai e falou o seguinte, outra coisa eu não vou falar aqui nesse ambiente, mas ele falou o seguinte, seu piá vai virar um maconheiro na cidade grande. Meu Deus. Né? Não virei maconheiro e não virei a outra coisa que ele falou. Está aqui hoje, olha que legal. E aí eu fui e fiz. No primeiro mês, o meu pai me deu dinheiro de hoje, R$300. Lá pelo 4º mês, a minha mãe falou o seguinte, filho, ou a gente vive aqui ou a gente te mantém aí. Você tem que arrumar um serviço. E eu estava atrás de um trabalho. E aí, como faltava a minha informação, eu falei, caramba, como eu sei carpir roça, como eu sei trabalhar no pesado, eu tinha uma força, eu falei, vou procurar emprego. E aí fui procurar emprego em madeireira, em fábrica de sacola. Agora, Deus coloca os seus anjos ao seu lado. Lá no Salmo 91 diz assim, exato, Deus dá ordem aos seus anjos. A quem?
a seu respeito, a seu respeito, a meu respeito. E há um decreto de Deus sobre a sua vida, a oração da sua mãe, a clamor do povo de Deus sobre você. Né? Quando o meu amigo levantou e falou assim, eu te dou a palavra de Isaías 41, não temas, ele estava lançando sobre a minha vida um poder profético. Né? E o senhor recebeu isso. E eu recebi até hoje. Eu oro e digo assim, Senhor, essa palavra é viva sobre a minha vida. Eu quero que esse podcast chegue ao Sérgio, que é meu amigo. Né? Eu tenho até hoje essa tampa da caixa de sapato com esse escrito. Né? E aí, faça chuva ou faça sol. Se você receber uma palavra, o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se há um decreto sobre a sua vida. E sabe o que aconteceu? Deus providenciou que eu fosse amigo do pessoal lá da Assembleia de Deus de Ponta Grossa, que eu ia ver o ensaio das irmãs, que eu ia ver o ensaio da banda à noite, que eu ia orar. Os meus amigos iam fazer a baguncinha, fazer a festa, e eu ia lá sentar no último banco da Assembleia de Deus e dizer assim, Senhor, eu preciso que você mude a minha sorte. Senhor, eu preciso que você esteja comigo, porque eu não tenho grana para pagar. E aí apareceu uma pessoa e falou o seguinte, viu, passa lá no Jornal Diário da Manhã, fala com o Marquinhos à tarde, e eu passei lá um dia, ele falou, viu, Piá, pode começar a trabalhar, e a gente quer às vezes caminho fácil, caminho simples. Eu saía da aula às 6 da tarde, saía correndo da faculdade, chegava no Jornal da Manhã, sabe que até que horas eu trabalhava, Marquinhos? Até as 2, 3 da manhã. Meu Deus. Mas ali surgiu... Deus revela o propósito, mas não revela o percurso. Né? E aí tem que ter paciência. Exato. Daí um dia a minha mãe falou, filho, não dá para você trabalhar à noite na cidade grande. É arriscado, é perigoso. Eu falei, mãe, eu vou resistir e persistir só mais um pouquinho. Daí a minha mãe, não, para tudo. A gente dá um jeito. Se você for preciso, você volta para casa. Não. Às vezes a gente quer voltar, quer recuar. E eu persisti. Só que chegou um dia, meu irmão, por isso que eu tenho falado para minha esposa, não me deixe desistir do mestrado. Só que chegou um dia que eu falei assim, nossa, eu não aguento mais, eu estou cansado. Daí eu falei, mãe, eu quero parar. E sabe o que minha mãe respondeu? Filho, aguenta só mais um pouquinho. Olha só. Então a minha palavra para você hoje é o seguinte, se está difícil, se está passando dificuldade, se está passando dor, você está na caminhada, você está no trajeto, você está sendo aperfeiçoado. Por favor, meu querido, aguenta mais um pouquinho. Vai dar certo. Não temas que eu te ajudo. Se tiver difícil, fica tranquilo que eu te faço sombra. O milagre, a bênção não chegou, mas a minha mão já está estendida para te levar para um outro passo e para um outro patamar. Muito forte a história. Mas vamos lá. O senhor não desistiu, né? Mas... Só para dizer que eu não desisti. Daí eu arrumei esse emprego e eu cursei a faculdade. Não foi fácil, foi difícil. Sabe o que aconteceu quando eu saí da minha faculdade? Eu já tinha trabalhado em vários jornais e eu tinha uma grande experiência. E a TV Bandeirantes me contratou para ser repórter. E quando eu estava na Bandeirantes, eu fui contratado para ser repórter, eu falei assim, nossa vida, tem um irmão, tem um companheiro que está passando dificuldade, vai ser demitido. Eu vou lá e vou trocar de função com ele. Eu queria ser repórter, mas eu fui fazer outra coisa para abençoar o meu irmão, para que ele não fosse demitido. E sabe o que acontece? A Rede Globo me achou na função que eu sabia mais atuar, que eu sabia trabalhar da melhor forma. 4 meses depois, o diretor da Globo, seu Rubens Ávila, falou para mim, ô Piá, você quer ser chefe aqui? Meu Deus. E com 24 anos eu me tornei gerente e ajudei numa implantação de uma emissora de televisão no sul do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Meu Deus. O senhor faria alguma coisa diferente do que o senhor fez? Teria orado mais, teria vivenciado mais a presença do Espírito Santo, falando de fé, teria feito mais amigos, teria poupado mais dinheiro, teria me organizado mais, não teria feito 4 pós-graduações, teria feito uma, teria feito um mestrado, porque se eu for falar das coisas boas que eu fiz, né, eu tenho que dizer o seguinte, as que eu poderia ter feito diferente, respondendo de forma direta à sua pergunta. Teria beijado mais e vivido mais com o meu pai. Eu deitava na perna do meu pai, do seu Nelson Nascimento. Não tinha vergonha. E a coisa que eu mais gostava é de dizer, pai,
Conta aí histórias para mim. Duas coisas que eu fiz que foram muito legais na minha vida, falando de coisas boas. Eu convivi muito com os meus avós. Seu José Nascimento, eu ia e sentava do lado da cama dele e dizia: vô, fala para mim da sua história, conta para mim. Eu pegava o chapéu do meu avô, né, o seu José, presbítero José Nascimento, e ele me adorava, né, porque eu deixava que ele contasse suas histórias para mim. Isso foi muito rico. Convivi com a minha avó, dona Santa Cubes, uma mulher que veio da Itália com 5 anos, com uma força, com uma persistência. Ela dizia para mim: piano, piano, se va lontano. Opa. Que é devagar, devagar, se vai ao longe. Né? Vi a minha avó se converter. Era uma italiana muito forte, que ela tinha... Ela perdeu o marido com 50 anos, meu avô Antônio Cubes suicidou-se, e ela criou as filhas, e ela era muito forte. E ela não falava muito de Deus, mas eu tenho certeza que ela mora com o Abba Pai. Amém. Porque o processo de conversão dela foi lindo, foi maravilhoso. Eu vi Deus processar a conversão dela. Até a última hora Deus foi trabalhando e ela foi se convertendo, foi crendo, né? Então foram coisas muito legais. Então é isso, um pouco disso. E aí você me fez eu vir chorar aqui no teu podcast. Isso. A gente vai fazer o seguinte, vai dar um tempinho, pessoal. Nós vamos só para o intervalo. O podcast prospera com essa figuraça, nosso querido professor José Nascimento. Professor, é o seguinte, o senhor já liderou, contratou, o senhor já trabalhou e treinou várias equipes ao longo dessa jornada do senhor. Só que o senhor trabalhou com um tipo de público e hoje o senhor faz o seguinte, o senhor treina um outro público. A pergunta há uma diferença nesses públicos? Há uma diferença daqueles que o senhor contratava antigamente e aqueles que o senhor ensina hoje? E se existe, qual a principal? Olha, uma das grandes virtudes de um líder é saber trabalhar com pessoas. 100% dos clientes, diz o Simon Dweck, que são pessoas, e 100% dos colaboradores das empresas são pessoas. Portanto, né, se você sabe lidar com pessoas, se você ama pessoas, você tem 100% de chance de ter sucesso. O ser humano é igual em qualquer lugar, né? Faça chuva ou faça sol. Então, o nosso grande desafio é saber trabalhar e saber lidar com pessoas. Você aí, no seu negócio, na sua empresa, avance nas suas características, nas suas chamadas skills, né? Soft skills, competências comportamentais em saber trabalhar com pessoas. Olha, tenha humildade, tenha carisma, tenha capacidade de trabalhar em equipe, né? Tenha capacidade de ouvir as pessoas, porque ouvindo as pessoas você tira o melhor delas e coloca em prática na sua empresa, né? Tenha aquilo que a Bíblia nos ensina, virtudes especiais para quê? Para que das suas virtudes você tire o melhor das pessoas e construa grandes resultados. Então, independente do cenário onde o humano está, ou numa mansão, ou numa casa simples, ou numa grande empresa, ou numa empresa muito pequena, em todo lugar nós continuamos sendo seres humanos. E para lidar e tratar com pessoas, né, tem uma psicóloga americana que escreveu um livro chamado Mindset. Mindset é o jeito de pensar, e ela diz o seguinte, que o nosso grande desafio é mudar o jeito de pensar das pessoas. Você contou a tua história. Eu vinha lá de uma empresa da construção civil, onde eu trabalhava lá como servente, ouvi uma mensagem forte e poderosa que me inspirou e tomei a decisão de mudança. Isso é mudar o jeito de pensar, sem os chavões da atualidade, etc. e tal, que eu não gosto muito, mas implantar um novo chip na nossa mente, né? E a Carol Dweck diz o seguinte, que tem um mindset fixo, que é o mindset Gabriela, eu nasci assim e vou ficar assim, eu cresci assim e vou morrer assim, e o chamado mindset de crescimento, né? Que é o mindset exponencial, de gente que é criativa, que é inovadora, que diz o seguinte, eu estou num cenário de adversidade, mas eu já sonho, eu já vislumbro, né, um horizonte diferente. Eu estou numa casa simples, mas eu vejo a mansão que eu vou morar. Eu estou numa empresa pequena. O Sandro Magaldi e o José Salib Neto tem um livro chamado Gestão do Amanhã e um outro livro de liderança, onde eles dizem o seguinte, que o empreendedor tem que pensar assim, eu não sou pequeno, eu estou pequeno. Então,
construa um novo cenário. Agora, não apenas pense, construa. Acorde mais cedo, durma mais tarde. Arregace as mangas e enquanto o seu concorrente está dormindo, você está trabalhando. Tem muita gente achando que as coisas caem do céu. Até mesmo empresários cristãos. Né? Muda o teu jeito de pensar. Tem muito empresário cristão orando. Parabéns, continue orando. Mas além de orar, trabalhe muito, estrategie muito, tenha planejamento, tenha estratégia, encante o seu cliente, primeiramente o cliente interno, o seu colaborador, aquela pessoa que está vestindo a camisa pela sua empresa. E depois disso, encante o seu cliente externo. Por quê? O dono do Walmart, o Sam Watson, dizia o seguinte, que o seu cliente é aquela pessoa que acredita no seu negócio e na sua empresa a ponto de ir lá e deixar o dinheiro dele no caixa da sua empresa. Então, o seu cliente é rei. Sim, o seu cliente precisa ser respeitado. Tem gente que diz assim, nem sempre o cliente tem razão. Vírgula. Tenha paciência com esse cliente chato. Porque uma vez que você tem paciência, atende aquilo que ele pede, ele vai gerar para a sua empresa e para o seu negócio credibilidade, fidelidade. Um cliente encantado nunca vai deixar o seu negócio. Mesmo que você venda mais caro. Ele prefere comprar mais caro e ser bem atendido do que ir num outro lugar, comprar mais em conta, às vezes até um produto melhor do que você oferece, mas tendo um atendimento de baixa qualidade. Show de bola. Eu só contando aqui, eu estava lembrando de uma frase não, é como se fosse uma história de alguém que estava passando na rua e esta pessoa viu um pedreiro construindo ali, colocando os tijolos e tal, e perguntou: o que você está fazendo aí, né? E ele falou: estou sentando tijolo, né? O básico, aquilo que estava óbvio ali. Ele contornou a própria a esquina, viu mesmo um outro, aliás, pedreiro trabalhando ali, e fez a mesma pergunta, né? Ele perguntou, o pedreiro respondeu: eu estou construindo um prédio. Então, a gente começa a olhar, e o empreendedor é uma pessoa que trabalha, às vezes está na simplicidade do processo, mas tem uma visão macro do negócio, ou seja, consegue visualizar coisas maiores. E a gente, na hora de contratar, nós temos que ter um cuidado. O senhor é especialista na contratação, o senhor já contratou grandes nomes a nível de Paraná e fora do Paraná. Qual que é, de repente, a habilidade que o senhor olha e fala: eu preciso que alguém trabalhando comigo tenha? Legal. Quando você estava contando a história dos pedreiros, eu lembrei de um outro personagem bíblico. E você já sabe de quem é. Neemias. Neemias, quando todas as pessoas diziam o seguinte: esse muro está torto, esse muro não vai cair, você não vai arrumar material, ele parou e disse assim: estou aqui para uma grande missão. Segredo de contratar pessoas. Nós temos hoje uma série de ferramentas, até mesmo inteligência artificial, que vão ajudar recrutadores, psicólogos e executivos no processo de contratação. Mas, para mim, numa grande empresa ou numa pequena empresa, nada supera a possibilidade de você fazer uma conversa pessoal. E nessa conversa pessoal, o recrutador não precisa falar, ele apenas precisa fazer perguntas fortes e poderosas. Ele precisa ter uma capacidade muito grande de ouvir. E durante muito tempo, quando eu contratei pessoas na concessionária de rodovias, nas emissoras de televisão, eu fazia perguntas que talvez os psicólogos, os técnicos vão dizer o seguinte: nossa vida, que pergunta besta. E eu perguntava o seguinte: fala do seu pai e da sua mãe, conta para mim da cidade aonde você veio, né? E conta mais um pouquinho do que você fez nas empresas aonde você estava e como você passou por lá. Mais do que informações técnicas e operacionais, eu queria informações comportamentais. Perfeito. Hoje as empresas contratam por competências técnicas, pelas chamadas hard skills, e demitem pelas chamadas soft skills. Com essas perguntas eu via o caráter, a persistência, a humildade, a simplicidade, a capacidade de se superar, a capacidade de trabalhar em equipe e, acima de tudo, né, uma vez eu trabalhei numa empresa e eu fui fazer um processo de seleção e o recrutador disse o seguinte: nossa vida, quando você fala sobre esse assunto, você fala com uma paixão, você fala com um propósito e mais, os teus olhos brilham. O grande recrutador tem que ver
pelo quê? Os olhos das pessoas brilham, pelo que o coração bate mais forte. É naquilo que o propósito pessoal está conectado com o propósito da equipe. E aí você tem que agir com transparência, né? Dar para as pessoas o máximo de informações a respeito dos negócios, deixar que elas perguntem e perguntar acima de tudo. Olhando o teu histórico de passado, aquilo que você estudou, as metas que você bateu, as coisas que você fez, o que é que você traz de transformador para dentro da nossa companhia. Essa é a dica. Coisa linda. Bom, vamos pensar no mentor agora, no instrutor, mas ele vai fazer o seguinte. Doutor José Nascimento vai precisar montar uma empresa daqui 30 dias. Qual olhar o senhor direcionava ou direcionaria para esse empreendimento? Que tipo de características o senhor avaliaria antes de montar o negócio? E dentro desse contexto, né, qual o maior foco, qual o mercado que o senhor entende que possa crescer muito hoje? Que legal, você traz uma pergunta muito forte, né? E eu gosto desse tipo de pergunta, até eu te falei. Eu queria passar aqui e vir responder perguntas pontuais dos empreendedores, né? Então, o como, o porquê. Antes de montar um negócio, você deve pensar acima de tudo. Qual é a dor, qual é o problema que a minha empresa resolve dentro do mercado? Tem muita gente abrindo negócio, abrindo empresa, investindo as suas economias, aquele PPR que recebeu, o acerto da empresa, investindo em empresa da moda, sendo sugestionado. Fulano de tal abriu uma churrascaria, eu vou abrir também. Fulano de tal abriu um pet shop, deve estar dando dinheiro. Nossa vida, como é legal a floricultura que a fulana abriu, tá bombando, tá ganhando um monte de dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, não fique olhando o quintal do vizinho. Crie a sua própria horta, né? Então, acima de tudo, veja o seguinte, o que é que o mercado aonde eu estou inserido quer e precisa. O que as pessoas estão pedindo? Outra coisa que você tem que perceber, veja o seguinte, aquilo que as pessoas pagariam pelo seu produto. Faça uma pesquisa de mercado na sua região. Use as ferramentas que você tem de internet para levantar mais informações. Saiba o que os concorrentes estão fazendo. Pense na parte de planejamento do seu negócio, planejamento estrutural, planejamento de marketing, área de vendas, área de compras, né? E acima de tudo, faça o seguinte, olhe o seu capital de giro. O que é que eu posso investir? Ontem uma pessoa me cercou e disse o seguinte, professor, eu quero uma ajuda sua. Tenho possibilidade de abrir uma franquia de um curso de inglês em São Paulo e custa R$400 mil. Eu já tenho um sócio investidor e o franqueado quer muito vender essa franquia para mim. Eu disse o seguinte, respondi assim, ela falou, quero a sua ideia, quero a sua sugestão. O que eu faço? Eu falei, você quer que eu fale a verdade ou quer que eu minta? Ela falou, não, quero que você fale a verdade. Eu falei assim, não vá que é furada. Por quê? Porque ela vai pegar R$400 mil emprestado para começar um negócio que ela não conhece, numa cidade que ela não estudou, não tem experiência, nunca esteve ali, ela corre o risco de queimar os R$400 mil e eu perguntei para ela, do que você vai viver? Não, eu vou começar e daí eu vou começar a pagar o meu salário. Você acha que uma escola que você vai abrir de hoje para amanhã ou de hoje para o final do mês vai conseguir pagar o seu salário? Eu falei, é furada. Vai perder o amigo que te emprestou R$400 mil, vai ficar com uma dívida de R$400 mil e vai ficar com vergonha com o franqueado porque não fez a lição e o serviço certo. E às vezes o franqueador está com pressa de vender, tem a pessoa com dinheiro na mão e força, né? Comece pequeno. Não queira começar grande, né? Por isso que no mundo dos negócios, as empresas que têm feito o maior sucesso na atualidade são as chamadas startups. Começa pequeno, olha um problema que você pode resolver, busca o capital de giro que você precisa pôr, cria um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, faça com que o teu propósito pessoal, o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom, no que eu brilho os meus olhos. Amigo, não adianta você abrir
uma churrascaria se você não gosta de cheiro de carne e de fumaça do churrasco? Lidar com pessoas, né? Eu tenho um amigo que investiu R$ 1 milhão numa grande churrascaria, mas ele é azedo, ele é antipático. O churrasqueiro fazia o melhor churrasco, o garçom servia o melhor churrasco, mas quando chegava no caixa, encontrava aquele cara que ia receber o dinheiro dele, reclamão, azedo. Sabe o que aconteceu? A churrascaria fechou e ele perdeu um grande investimento. Então, assim, planejamento, tá? E outra coisa, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? Vá lá no Sebrae, chama o professor José Nascimento, chama o consultor, o mentor, para a gente sentar e parar e fazer um planejamento. Gaste tempo, né, planejando, porque se você não gastar tempo planejando, você vai gastar tempo remendando aquilo que você fez errado. Que coisa. Vamos pensar numa outra situação. Uma pessoa que está começando do nada. Ela tem, sei lá, ela saiu do emprego, tem 10 mil reais. Um exemplo. Eu tenho uma ideia. Gostei dessa pergunta. Eu tenho uma ideia aqui, mas eu quero jogar para o professor. O que ele faria com esses 10 mil reais? A primeira coisa é o seguinte: cuide das suas contas pessoais, não saia gastando esse dinheiro, não saia reformando e pintando a casa, respire. Eu sempre falo o seguinte: quando você vai fazer um projeto, faça mentalmente a seguinte situação: dá 5 passos para trás e olhe o cenário todo. Então, a primeira coisa que você tem que cuidar é da sua casa e da sua família. Então, olha assim, como é que a gente vai reorganizar as contas pessoais, fazer mais com menos, fazer os cortes que você precisa fazer para você poder pagar os boletos, né, e colocar aquele frango lá na mesa da cozinha. Então, reorganize as suas contas pessoais. Depois disso, chama lá a sua esposa e o seu esposo e diz o seguinte: o que é que nós melhor sabemos fazer e o que é que nós gostamos muito de fazer. A segunda coisa, não queira fazer um negócio a 50 quilômetros, a 30 quilômetros da sua casa. Viu? Tem um universo de prosperidade no seu entorno. Então, saia para fora do portão da sua casa e pergunte para o vizinho: nossa vida, o que você comprou hoje? É humildade isso, né? Tem humildade para perguntar, para correr atrás do conhecimento. O que você gosta de fazer? Por quê? Daí você vai olhar para dizer o seguinte: poxa, o meu marido é o melhor assador de carne que eu conheço. Opa. Será que não tem uma oportunidade aí? Daí a sua esposa diz: nossa vida, ela faz o melhor pão caseiro. Né? Ou numa outra ponta: poxa, a minha esposa consegue fazer um belo artesanato. Tá? Então, o que você vai começar a ver? No teu ecossistema, no seu ambiente, quais são as necessidades atreladas àquilo que você faz muito bem. E aí, ao invés de você pegar 5 mil reais e comprar material, por exemplo, para fazer artesanato, faça um piloto, faça um teste. Você faz bem lá pano de prato ou um artesanato, né? Sei lá, pinta um quadro, pinta 5 quadros e coloque para vender. E se ele bombar, se der certo, você começa a investir no negócio. Né? Poxa vida, a gente consegue... Olha quantas histórias que a gente tem, que o cara começou uma empresa vendendo geladinho e criou uma sorveteria. Geraldo Rufino quebrou várias vezes, e tem uma reportagem que ele fala o seguinte: o entrevistador perguntou: mas o senhor não ficou triste, né? Quebrou tantas vezes. Ele parou e falou assim: a minha empresa quebrou, mas eu nunca quebrei. Quando você tem uma visão e tem humildade para correr atrás de novo, né? Eu, por exemplo, tinha uma empresa há uns 7 anos atrás, eu quebrei a empresa. Uma administração errada, eu estava começando a carreira aqui em Curitiba, quando eu estava fazendo faculdade ainda. Mas eu entendi que eu preciso ter humildade. O senhor falou uma coisa muito forte aqui, que é investir no conhecimento, correr atrás, planejar, afiar o machado. Afiar o machado, boa. Não tem analogia melhor. Então, quando o esposo e a esposa sentam e vê o que elas podem fazer melhor, então, assim, o que nós podemos fazer melhor com o menor custo, aonde tem o maior número de pessoas querendo comprar, que pagam o preço que nós queremos. Sabe como que a gente erra muitas vezes? Isso acontecia com o restaurante das minhas irmãs.
povo de bom coração do interior, a minha irmã fazia o prato feito, né, o PF, e entregava para a pessoa. Tava bonito, né? Feijão, arroz, uma batatinha, um bife. Daí ela ia lá na cozinha, tchá, 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 fritava um bife e tal. Ah, não, vamos levar mais um bife para essa pessoa. Vamos honrar essa pessoa. Isso, bacana, é legal. Só que se você fizer 30 bifezinhos e filezinhos a mais, a tua margem de lucro está indo ali, né? Então saiba fazer a formação de preço do seu produto. Por quê? Para que você veja se ele é viável ou não. Por isso que eu falei, não queira começar grande, comece pequeno, né? Faça uma incubadora, faça uma startup do seu negócio, faça o que a gente chama de MVP, mínimo viável possível. Para quê? Para que você consiga tirar ali as medidas do seu negócio. Mas acima de tudo, não temas, comece, faça, né? Mas comece pequeno. Pessoal, o nosso tempo aqui, infelizmente, tem aqui um cronograma, mas, claro, eu não vou perder a oportunidade, Robertinho, de trazer o professor novamente. Mas eu faço uma última pergunta, até por conta da vida do senhor, né? O senhor começou lá do nada, quando eu falo do nada, na simplicidade, né? E graças a Deus o senhor chegou em lugares que pessoas, né, que estavam em outros ambientes não chegaram. E me conta, para os nossos internautas, os nossos ouvintes da rádio, qual que seria a grande dica para não desistir? Legal. Sabe que eu também já passei por perrengues, já passei por ansiedade, angústia e até mesmo depressão. E num desses momentos difíceis da minha vida, eu pedi para Deus, Deus, quais são os conselhos que eu devo dar para o meu filho, para o Daniel? Porque eu olhava para ele, a Mariana já estava formada e o Daniel estava caminhando. E aí veio muito claro no meu coração, e são os conselhos que eu deixo em 5 dedos da palma da mão. Primeiro deles, tenha fé em Deus. O segundo, seja bom. A despeito de você estar num mundo complicado. O terceiro conselho que eu dou é estude, leia livros, né? O quarto conselho que eu dou, também na palma da mão, faça o seguinte, faça amigos, crie rede de contatos, faça network. E o último conselho que eu dou, meu caro amigo Marcos Pires, é trabalhe bastante. Então, tenha fé em Deus, seja bom, leia livros, faça amigos e trabalhe bastante. Show de bola. O senhor é escritor e eu vou trazer o senhor na próxima vez aqui para falar um pouquinho do livro. Mas mostra por gentileza para o nosso público o livro e aonde o nosso público pode adquirir, meu querido. Que legal, show de bola. Olha, eu tenho vários livros já que eu construí. O primeiro deles foi esse aqui, Mundo 6.0 é para lá que eu vou, onde eu falo de empreendedorismo, de inovação, do universo das startups, conto cases de sucesso. Esse livro eu escrevi em 100 dias durante a pandemia. Nesse outro livro, que é o Entre Drones e Dinossauros, é um coletivo que eu reuni de 22 autores em 19 capítulos. Falamos de temas da atualidade. E eu falo sobre liderança aqui. Vocês podem entrar em contato comigo através do telefone 992701011, que é o 41 de Curitiba. Calma que eu já repito. Você também pode me encontrar pelas redes sociais, no Instagram, que é o @Nascimento Top de Gestão, no meu canal no YouTube, que é o Top de Gestão, e no LinkedIn, que é a minha principal rede social. Agora, para você que perdeu lá o número do meu telefone, já deu tempo de você buscar a caneta. Faz o seguinte, ou volta aqui esse vídeo, é o 41992701011. Você encontra os meus livros e também todo o meu trabalho de mentoria, consultoria e palestra, querido Marcos Pires. Meu querido, uma honra, uma satisfação, com certeza o senhor vai retornar aqui porque foi muito bacana a sua conversa, que Deus venha abençoar o senhor, a sua família e todos os projetos possam estar aí voltados para o transbordo mesmo das pessoas. Esse é um projeto nosso, também do Prospera. O senhor tem o projeto. Sou participante do Prospera, sou voluntário. Graças a Deus que nós conseguimos essa relíquia, porque é um prazer mesmo ter o senhor no nosso projeto. Se você quer conhecer um pouquinho mais das nossas redes sociais, conhecer um pouquinho do projeto Prospera, entra lá, Prospera, Evento Prospera no Instagram, evento.prospera. Você vai ter todas as informações. Caso você queira saber os eventos que vai acontecer, aliás, eu tenho que falar para vocês. Opa! Nós vamos, a partir de agora, nós estamos em abril, maio, nós iniciamos uma nova rodada em Curitiba de palestras e oficinas. Nós vamos mudar um pouquinho o formato. E aí, claro, nós vamos ter professores que nem o que nós acabamos de ouvir, o professor José Nascimento, trazendo para o nosso público
aquilo que ele comentou, que é o como se faz. De jeito que eu começo a desenvolver o processo. Então, a partir de maio, entra na plataforma www.gospelclass.com.br/eventos e você vai ter todas as informações. Quero agradecer, mas eu deixo sempre uma frase com vocês aqui. Lembre-se, o empreendedor é executar, ou ser empreendedor é executar os sonhos. Entendendo que encontrará com toda certeza riscos. É enfrentar os problemas e obstáculos, mesmo quando as forças já não estão mais presentes no nosso corpo. Ser empreendedor é caminhar por lugares inóspitos e ambientes totalmente desconhecidos, muitas das vezes sem bússola. É tomar atitudes que poucas pessoas ousariam tomar. É, sobretudo, ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e siga nós ali nas redes sociais. Um abraço, meu querido, obrigado. Eu que te agradeço. Até a próxima.